No primeiro dia de funcionamento, a equipe de transição de Lula propôs apresentar uma proposta de emenda à Constituição para furar o teto de gastos antes mesmo de assumir, atribuindo-se uma autorização para gastar 200 bilhões de reais para manter algumas de suas promessas de campanha. Parlamentares, economistas e cidadãos reagiram à proposta pelas redes sociais. O senador Luiz Carlos Reins disse: o PT nem assumiu e já quer enfiar a mão no cofre. O governo de transição articula a aprovação da PEC, que causa um rombo de 200 bilhões nas contas públicas só para cumprir promessas de campanha. A medida é insustentável e vai desvalorizar o real, aumentar a inflação, elevar os juros e causar desemprego. Diga não à PEC da transição. O senador acrescentou a hashtag "Ele voltou à cena do crime". O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança afirmou: querem aprovar a PEC de transição com rombo agora, pois na próxima legislatura não aprovaria. E se aprovado, a culpa pela inflação que o rombo gerará ficará no colo dos parlamentares e não do futuro governo. Conveniente. O deputado federal Major Vitor Hugo apontou: lembram-se de toda a resistência de parte da imprensa e da oposição quando da necessária aprovação da PEC dos precatórios e dos auxílios? A complacência atual com os 200 bilhões que o PT quer é a prova mais concreta da parcialidade. A irresponsabilidade é deles, mas o dinheiro é seu. O comentário da Miriam Leitão, não sei por que os ouço ainda de manhã, para saber os argumentos deles e passar raiva com a parcialidade, talvez. Hoje foi uma verdadeira declaração de amor ao PT e às suas primeiras ações nesse momento. Quanto do nosso dinheiro vai voltar para a propaganda oficial? O deputado federal Alexis Fontaine disse: a PEC de transição é o primeiro golpe a ser aplicado. Adeus responsabilidade fiscal. A especialidade do PT é gastar o dinheiro dos outros até que acabe. Apertem os cintos, quem vai pagar a conta é você e as futuras gerações. Votarei contra. A economista Marina Helena afirmou: Lula precisa de 200 bilhões para cumprir as promessas de campanha. Sua equipe acertou com o senador relator do orçamento uma PEC para driblar o teto de gastos e obter a grana. Lula nem tomou posse e o chicote nas costas do pagador de impostos já está estalando. Prepare o bolso. O economista João Henrique da Fonseca disse: Bolsonaro gastando 41 bilhões a mais, PEC kamikaze, absurdo. Lula gastando pelo menos 200 bilhões a mais. Olha que bonitinha essa PEC da transição. Parabéns para você que se informa pela grande mídia. Confia. O deputado federal Carlos Jordi afirmou: Lula está negociando uma PEC para impor rombo de 200 bilhões para o orçamento de 2023. Suas propostas irresponsáveis e sem compromisso fiscal só podem ser efetivadas caso seja ignorado o teto de gastos. O resultado será aumento da dívida e inflação. Não aceitaremos esse absurdo. O deputado acrescentou: fizeram promessas de campanha impossíveis de serem cumpridas numa disputa lunática e desleal para enganar o eleitor e agora querem aprovar a PEC da transição, provocando rombo de 200 bilhões para garantir a picanha e cerveja? Uma ova. Essa é a PEC do estelionato eleitoral. O advogado Rafael Lugon perguntou: cadê os analistas de economia do Valor, Folha e Estadão alertando sobre o risco fiscal e irresponsável dessa nova PEC da transição que Lula quer aprovar até o dia 15 de dezembro? Agora está liberado gastar, então? A deputada federal Adriana Ventura disse: e agora isso, uma PEC para começar 2023 com despesas inadiáveis acima do teto de gastos, 200 bilhões acima do teto de gastos. E lá vamos nós para a irresponsabilidade fiscal.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Veja o anúncio feito pela equipe de Lula. Destacar aqui a boa vontade nesse diálogo com o presidente da Câmara, do Senado, feito com vários interlocutores. Agradecer nossos líderes aqui também, que têm trabalhado aqui para esse diálogo. Aqui também vamos estar agendando com o presidente da Comissão do Orçamento, o deputado Celso Sabino, ali com os líderes. Dependemos de um entendimento com o Congresso Nacional. E nesse diálogo, agradecemos de forma muito especial ao nosso senador Marcelo Castro, relator do orçamento. Encontramos muita boa vontade aqui num gesto pelo Brasil para que possamos, nesse momento, tratar de várias emergências. Veja que o caminho aqui apresentado, ele vai em 2 direções. Primeiro, vai seguir tramitando a lei orçamentária. Nela, a equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira, aí sim para tecnicamente quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem hoje insuficiência para garantir as condições de execução em 2023. Ao mesmo tempo, a proposta de uma emenda à Constituição, como já ocorreu, por exemplo, recentemente em relação aos precatórios, em que criam uma excepcionalidade para garantir as condições, não é, de legalmente garantir os recursos necessários. Eu digo que um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula, a partir da apresentação a ser feita aqui, comandada pelo vice-presidente eleito, o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, aqui, a agradecer, e esse caminho nos remete à próxima terça-feira ter aqui esse momento para essas importantes decisões. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Então chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender.
Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas R$400. Então, houve esse entendimento, agora depende de decisão do Congresso Nacional. Então, a minha participação é essa daqui. Demonstramos que nós temos toda a boa vontade, achamos que contamos isso também com todo o Congresso Nacional,